No próximo bloco, você irá conferir a matéria que os jornalistas João Pedro Vinadé e Bento Balbinotti reservaram. Eles irão falar sobre a história e cultura da Austrália para os interessados nesse. A história da Austrália se deu início pelos povos nativos que chegaram lá pelo Sudeste Asiático. Depois houve a chegada dos holandeses, explorando a costa do Oeste e Sul, e foi denominada Nova Holanda. Depois os ingleses chegaram ao local com a sua frota e passaram a chamar de Nova Gales do Sul. Havia um grupo de fuzileiro para controlar toda a Austrália, o que só poderia ocasionar em bagunça. Com o maior objetivo de tornar o lugar uma colônia penal, suas colônias, que eram 6, e foram se unificando aos poucos e formando parlamentos, explorando a nova colônia. Mais tarde, se unificaram em um único parlamento que originou a Austrália mais atual. Primeiro passou a fazer parte da comunidade britânica, depois ocorreu a independência, mas o rei ou rainha britânicos eram soberanos, e somente em 1986 ela ficou totalmente independente. Em Nova Gales do Sul estão as cidades mais populares e mais visitadas de toda a Austrália, como a capital Canberra, que é o lugar perfeito para os fanáticos por cultura, tendo vários memoriais e galerias contando a história da Austrália e mostrando um pouco da sua vasta cultura. No mesmo estado, a gente tem a cidade de Sydney, que dispensa apresentações por ser a 55ª cidade mais visitada do mundo. Ela é famosa pelos seus passeios de barco pela Baía, que nesses passeios de barco você vai conseguir ver a Ponte Harbour, que é uma ponte que está ali até antes da criação do porto, e ela vai fazer 100 anos em 2023. Atualmente ela é famosa pelas fotos que todo mundo tira e pelas escaladas que você pode fazer naquela ponte. Ali perto também está o Museu de Arte Contemporânea, que tem exposição rotativa, então sempre vai ter alguma coisa de novo para ver. Isso tudo sem falar do cartão postal de Sydney, que é a Casa da Ópera que todo mundo conhece. Estamos no ar com mais uma edição do programa Notícias da Austrália, hoje falando especialmente da Casa de Ópera de Sydney. A Casa da Ópera de Sydney é um dos grandes símbolos da Austrália. Seu edifício fica na Baía de Sydney e foi projetado por John Hudson, que ganhou uma competição de design local. O edifício apresenta uma arquitetura moderna, sendo finalizado e inaugurado pela Rainha Elizabeth II, em outubro de 1973. Com uma estimativa inicial de 7 bilhões de dólares, o orçamento foi amplamente ultrapassado, com um custo final de 102 milhões de dólares. O local funciona como um centro cultural e artístico onde ocorrem muitos outros eventos além de ópera. O salão principal, originalmente proposto como um espaço multiuso para ópera e concertos, tornou-se um espaço exclusivo para concertos, acomodando 2.800 pessoas. É possível aproveitar a Opera House de 3 formas diferentes: passeando por ela e pelos bares da região, tirando fotos de barcos a caminho de alguma outra atração, ou entrando lá dentro, seja para assistir peças ou para fazer um tour. O projeto arquitetônico contempla grandes paredes de vidro externas sendo apoiadas por montantes de aço verticais, que se estendem até a extremidade das cascas. Barras de bronze correm por esses montantes para ajudar no suporte dos 2.000 painéis envidraçados, que consistem em 2 camadas de vidro ligadas por uma camada intermediária de plástico a fim de reforçar as janelas e proporcionar melhor isolamento acústico. O edifício tem um total de 1.000 salas com acesso através de um pátio que circunda todo o edifício. E, em 2007, a Casa de Ópera de Sydney tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Australia Discover. No programa de hoje, iremos falar sobre a geografia da Austrália de Sydney. Bom, como todo mundo deve saber, a Austrália ocupa grande parte de seu continente, a Oceania, e é banhado pelos oceanos Pacífico e Índico, que a impedem de ter fronteiras terrestres com os outros países. Sua capital é Canberra e seu clima é seco e semiárido. A diferença entre a Austrália e outros países é que ela é separada em 6 estados e 5 territórios.
O que ninguém ainda acredita é que Sydney não é sua capital, e sim a cidade mais populosa, localizada no sudeste em volta de uma baía muito famosa. Lá é encontrado diversas construções famosas e pontos turísticos. Uma cidade em que a maioria dos habitantes é estrangeiro, sendo muito comum, quando se anda pelas ruas, ouvir outras línguas além do inglês. Então é isso o programa de hoje. Vejo vocês na próxima semana.